bom dia a todos. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Camila, eu faço parte da equipe de cardiologia e ecocardiografia do serviço aqui do HCM. E hoje a aula é sobre avaliação ecocardiográfica do ventrículo esquerdo. É uma aula um pouco extensa, porque é bastante assunto. Eu tentei resumir bem, então assim, é uma aula que está resumida. Tá? Eu aconselho a todos a depois lerem as recomendações da Sociedade Americana de Ecocardiografia. Bom, então, a avaliação ecocardiográfica do ventrículo esquerdo, nessa aula eu vou basear bastante nas recomendações da quantificação das câmaras cardíacas pelo ecocardiograma no adulto e também nas recomendações da avaliação de função diastólica do ventrículo esquerdo, que são duas diretrizes que estão disponíveis no site da ACE, tá? Esse é um pôster também, assim como o Dr. Carlos mostrou na semana passada do ventrículo direito. Existe um pôster também disponível no site da ACE, eu creio que do DIC também, sobre um resumão da avaliação do ventrículo esquerdo, tá? Então, a aula vai ser basicamente focada nesses dois guidelines. Bom, a primeira coisa são as medidas lineares do ventrículo esquerdo. Tá? Essas medidas são realizadas no corte parasternal, eixo longo do ventrículo esquerdo. Pode ser feito no modo M ou no modo bidimensional. O que é importante? Que a gente faça as medidas perpendicular ao maior eixo do ventrículo esquerdo. Tá? Então, a crítica que se faz ao modo M, muitas vezes, ó, aqui essa linha tracejada de amarelo, muitas vezes não fica exatamente perpendicular ao maior eixo do ventrículo esquerdo. Tá? Então, tomar cuidado no momento que for fazer as medidas em modo M. Tá? E no modo bidimensional ou mesmo no modo M, as medidas elas são feitas logo abaixo dos folhetos da válvula mitral. Tá? Então, aqui um exemplo no bidimensional de medida de septo interventricular, parede posterior, e o diâmetro diastólico perpendicular ao maior eixo do ventrículo esquerdo. Tá? A mesma coisa sendo feita no modo M. Com relação aos volumes sistólico e diastólico do ventrículo esquerdo, pode ser feito, aliás, deve ser feito no corte 4 câmaras, no apical 4 câmaras e no 2 câmaras, no bidimensional, e o método recomendado é o somatório dos discos, biplanar, né? É o famoso Simpson, é o método de Simpson, tá? É o que é recomendado pela ACE, de maneira que o ventrículo ele é dividido em vários discos e a realização da somatória desses discos, tá? Tanto na diástole, na 4 câmaras, e na sístole, da 4 câmaras. Da mesma coisa, no 2 câmaras na diástole e na sístole. Quando quando não é possível definir o endocárdio, principalmente a região apical ou alguma parede do ventrículo que não está bem definida, pode-se lançar mão do método de área-comprimento. Então, faz-se a medida do maior eixo do ventrículo esquerdo, com a área do ventrículo esquerdo em seu eixo curto ao nível dos músculos papilares. Tá? Esse método área-comprimento, ele admite que o ventrículo esquerdo ele tem um formato de projétil. Então, essa que é uma limitação. Se o ventrículo tiver alguma deformação, ele já não é tão válido assim, mas é uma alternativa do método biplanar, somatório dos discos, quando você não enxerga uma das paredes. Outra coisa também que a gente pode lançar a mão são os agentes de contraste. Eles devem ser usados para definir melhor a borda do endocárdio, como nessa figura aqui. Essa figura é do guideline, que está no site da ACE. Enquanto você tem 2 ou mais segmentos do ventrículo esquerdo que você não enxerga muito bem, você pode lançar mão de contraste.
Além disso, também quando tem alguma janela inadequada. Então, se você quer calcular o volume, você pode fazer esse realce de bordo endocárdio. Mas o método que seria o ideal, nem sempre é possível ou disponível, seria o cálculo do volume do ventrículo esquerdo pelo 3D, né? Ele deve ser usado sempre que for disponível. Ele não se baseia em suposição de forma geométrica do ventrículo. O problema é que o aparelho tem que fazer 3D, né? E nem sempre os nossos aparelhos têm esse recurso, mas sempre que disponível, o ideal é que se faça. Mas o método para volume que o Waze indica é o método somatório de discos biplanar. Essa tabela é mais para chamar a atenção que os volumes de ventrículo esquerdo, o ideal é que seja sempre corrigido pela superfície corpórea, mesmo no adulto, tá? Então, ele fala dos valores da volume diastólico final, o limite superior para o homem de 74 e o sistólico de 31, e para a mulher 61 de diastólico e sistólico final 24. Nós temos os Z-score, né? Não achei nada relacionado à criança definido, mas é importante sempre que se coloque esses volumes indexados para a superfície corpórea. Com relação à função sistólica global do ventrículo esquerdo, há duas maneiras de ser feita. Uma análise qualitativa, né, em que você olha a imagem do ventrículo e avalia a sua própria opinião, se bate bem ou se não bate. Isso também faz parte da análise da função do VE, mas a análise quantitativa ela é importante e são parâmetros que a gente deve tentar obter até para uma futura avaliação com o próprio paciente, né, com o próprio exame anterior. Então, essa análise quantitativa pode ser feita no módulo M, pela fórmula de Teichos e pelo MAPSE. O MAPSE é o correspondente do TAPSE, né, do ventrículo direito. Esses modos eu vou falar de cada um, tá? No modo bidimensional, o cálculo de volume, pelo método de Simpson. E no Doppler também é uma possibilidade de avaliar a função sistólica do ventrículo esquerdo, com o volume sistólico e o débito cardíaco, o DPDT do ventrículo esquerdo e o índice de performance miocárdica. Desses do Doppler, eu vou focar nos primeiros dois, tá? Para a gente falar um pouquinho hoje. O que eles recomendam? Que sempre se faça uma avaliação de mais de um método de análise. Eles descrevem que 3 é desnecessário, mas que 2 seria o ideal se for possível avaliar, né? Por exemplo, fração de ejeção pelo Teichos, que a gente sempre faz, né? E a fração de encurtamento, por exemplo, é uma possibilidade de avaliação. A fórmula de Teichos, ela é obtida no módulo M, ou bidimensional, tá? São as medidas lineares do ventrículo esquerdo. E essa fórmula a gente admite que o paciente não tem alteração segmentar, de contratilidade segmentar do ventrículo. Tá? Então, aqui um exemplo, a gente vê o módulo M, né, medindo o septo interventricular, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, a parede posterior e o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo. Tá? É uma fórmula maior, não coloquei porque geralmente os nossos aparelhos já calculam, né? Aqui está pequenininho, mas está 71 de fração de ejeção. Então, a fórmula de Teichos é que a gente sempre calcula e sempre fornece nos nossos exames diários. O MAPSE seria a expulsão sistólica do plano da válvula mitral. Tá? É o correspondente do TAPSE, não é frequentemente utilizado, mas é um parâmetro a ser visto também. Ele avalia tanto a função sistólica quanto a diastólica. E como é feito? Né? Você passa o cursor tanto no anel medial quanto no lateral, diferente da tricúspide, que é só no lateral. E quando você faz o módulo M dessa excursão da mitral, você avalia a movimentação e consequentemente, a contratilidade do ventrículo esquerdo. Então, no exemplo aqui, ele fez a medida, né? Esse aqui é a variação do anel mitral. Então, ele mede
de uma ponta a um vale, né? E aqui deu 11 milímetros. Valores normais no adulto são maiores, iguais a 10 milímetros. Os trabalhos mostraram é que máximo menor que 8 demonstra para nós uma fração de gestão deprimida do VE, abaixo de 50%. Tá? Não achei nada também de criança, mas eu achei interessante a gente mostrar, porque é o comparativo do TAPS, né? Outra maneira de se avaliar a função global do ventrículo esquerdo é a fração de encurtamento do ventrículo, ou ΔD, que representa a redução percentual do diâmetro da cavidade do VE na sístole. Então, esse ΔD é o diâmetro diastólico menos o sistólico dividido pelo diastólico, que é o maior que a gente divide. Em porcentagem, a gente multiplica por 100, e valores normais no adulto variam de 28 a 44. Esse valor, também quando a gente faz por módulo M, que a gente faz as medidas diastólica e sistólica, ele já aparece para nós aqui, como fração de encurtamento, né? Em porcentagem, que aqui deu 41, então tá normal. Então a gente já sai junto com as medidas que a gente faz da fórmula de tempos. Mas o método de escolha e o método que a ACE indica de ser feito é o método de Simpson. Ele é usado para pacientes que têm alteração segmentar. Então, pacientes que têm paredes que não contraem adequadamente, você faz o método de Simpson, tá? Ele é feito no 4 câmaras e no 2 câmaras, como eu falei, né? Que é a somatória dos discos. O ventrículo esquerdo ele é todo dividido em discos e ele é feita a somatória, tanto na diástole quanto na sístole, 4 câmaras e 2 câmaras. É o método de escolha, né? E aqui eu coloquei a fórmula só para a gente lembrar que a fração de ejeção é o volume diastólico final menos o sistólico dividido pelo diastólico. Tá? O volume diastólico é o primeiro quadro logo após o fechamento da válvula mitral ou no ciclo que a gente nota o ventrículo com a maior dimensão. Tá? E o volume sistólico final é definido a hora que a válvula aórtica fecha, ou seja, o final da sístole, né? Ou o menor volume do ventrículo esquerdo naquele momento. Essa tabela a gente encontra no guideline da ACE também. E aqui mostra os valores normais para adulto, tanto homem quanto mulher, tem uma pequena variação na faixa de normalidade. Tá? O adulto homem, mínimo da fração de ejeção do VE é de 52 e da mulher de 54. Crianças eu também não achei nada, geralmente a gente faz 55 aqui no nosso serviço. 55 é o limite inferior da normalidade. Bom, e agora a outra maneira também de se avaliar a função sistólica global do ventrículo esquerdo é pelo Doppler. Não é assim o método de escolha, mas eu resolvi falar porque a gente trabalha muito na UTI e é uma maneira da gente também, em relação a exames anteriores, comparar o estado atual do paciente, né? Que é pelo volume sistólico e o débito cardíaco. Então, para que seja ejetado um volume pelo ventrículo esquerdo, esse ventrículo esquerdo tem que ter uma boa contratividade. Se ele tiver com disfunção, se ele não tiver batendo bem, esse volume vai ser menor. Então, é nesse sentido que a gente consegue avaliar a contratividade do ventrículo esquerdo. É uma análise consequência, você extrapola pelo volume sistólico que esse ventrículo ele é capaz de ejetar. Tá? Como que é feito? Então, a gente faz um Doppler pulsado na via de saída do ventrículo esquerdo. Tá? Esse Doppler pulsado vai dar uma curva que a gente faz a integral de velocidade, para quem faz ECO entende bem isso. E a gente faz a medida da via de saída do ventrículo esquerdo. O que os livros trazem para nós é que a limitação desse método é justamente a grande variação na medida da via de saída do VE interobservador. Apesar de saber exatamente onde mede, mas muitas vezes há uma diferença. E essa diferença é ao quadrado. Né? Quando você mede o diâmetro, se você medir um diâmetro inadequado, você vai elevar o erro ao quadrado. Então, é uma crítica que se faz, mas em pacientes de UTI, acho que é válido a gente sempre colocar
a gente coloca o débito cardíaco, né, que é o volume sistólico, vezes a frequência que a criança está naquele momento. Então, é um parâmetro para a função sistólica, mas comparativo ao próprio paciente. Tá? Outro método também bastante bom, que é usado, é o DPDT. Tá? É um método também avaliado pelo Doppler, e ele é usado quando o paciente tem insuficiência mitral. O que acontece? Quando o paciente tem insuficiência mitral, que o ventrículo esquerdo contrai, uma parte do sangue vai para a aorta, mas uma parte volta para a mitral, né? Então, perde-se um pouco do volume ejetado, né, do débito cardíaco que eu acabei de falar. Então, o DPDT é usado em casos de insuficiência mitral, e, na verdade, ele nos ajuda a entender se esse ventrículo está ou não uma função preservada. DPDT é o tempo para que ocorra variação de 32 milímetros na pressão do ventrículo esquerdo. Então, como que ele é feito? Você foca na válvula mitral e posiciona o seu cursor e identifica a insuficiência mitral. Quando você identifica a sua insuficiência mitral, no Doppler contínuo, você consegue uma curva como essa, tá? E você vai avaliar o quanto de pressão, quanto tempo demora para variar a pressão em 32 milímetros de mercúrio. Então, aqui, por exemplo, da velocidade de 1 metro por segundo a 3 metros por segundo, qual o tempo que esse ventrículo gastou para ejetar esse volume, né? Então, quanto menor o tempo, melhor a contratividade do ventrículo. Então, valores maiores que 1.200 milímetros de mercúrio por segundo indicam uma função preservada. Menores de 1.000, desculpa, aqui está 100, é 1.000, menores de 1.000 equivalem a uma disfunção ventricular. Tá? Então, quanto mais rápido o ventrículo ejeta, sinal de que ele tem uma contratilidade adequada. E hoje também é um método muito utilizado. Na verdade, o ideal é que se fizesse esse trem também, principalmente os pacientes com disfunção segmentar, os pacientes oncológicos, transplantados. É o trem global longitudinal, né? Ele é um ângulo independente, tem um valor prognóstico já estabelecido, né? O problema é que você depende do fabricante do aparelho, né? Você precisa ter o software, você precisa comprar o software para fazer o trem global longitudinal. Não vou entrar em detalhes, que vai ser algo de uma próxima aula daqui a alguns dias. Bom, até aqui eu falei de função sistólica global. Agora eu vou focar na função sistólica segmentar, ou seja, quando há alguma disfunção segmentar do ventrículo esquerdo, alguma região que não contrai bem. Tá? O guideline da ACE traz o bull's-eye, que a gente fala, né? Que seria o ventrículo esquerdo dividido em vários segmentos. Pode ser dividido em 16 segmentos, 17 ou 18. Isso aqui é o seguinte, essa região do meio é basal, aqui é a região média, e aqui seria, desculpa, o ápice do ventrículo, a região média e a região basal. Então, é como se viesse de dentro para fora da tela, tá? Aqui a região também do ápice do ventrículo. A diferença entre o segmento 16 para 17 segmentos é que ele corta a calota do ápice, né? Então, é como se ele cortasse o ápice do VE e dividisse aqui o ápice depois sem a calota em 4 partes, a região média em 6 e a região basal em 6. A diferença do 17 para o 18 é só que no de 18 segmentos ele acaba dividindo a região apical em 6 segmentos também, para ficar semelhante às outras regiões do ventrículo. A utilizada é de 17, tá? É como se a gente cortasse o ápice do ventrículo esquerdo, ou a capinha, né, que a gente chama de ápice, e ficasse com região apical, média e basal. Esse bull's-eye que eu falei, né, aqui é uma figura também do guideline, em que ele extrapola para os cortes que a gente faz, né? Então, vamos começar aqui de trás para frente, né? O 4 câmaras, que é o nosso apical 4 câmaras, que é o que a gente faz
sempre, né? As paredes que a gente avalia é a anterolateral e a inferoseptal, né? E aqui ele divide a capinha do ápice, né? O ápice, a região média e a região basal. Tá? Da mesma maneira, quando a gente faz o duas câmaras, que paredes que a gente enxerga, a parede anterior e a parede inferior, da mesma maneira, dividida ele corta a capinha do ápice, aí vem região apical, região média e região basal do ventrículo esquerdo. E por último, o ventrículo esquerdo em três câmaras, né, no eixo longo, em que a gente, nesse eixo longo, a gente está enxergando a parede anteroceftal e a parede inferolateral, tá? Anteroceftal, desculpa, inferolateral. Da mesma maneira, corta-se a capinha do ventrículo esquerdo e avalia-se a região apical, região média e região basal. Então, com esses três cortes, a gente consegue avaliar todos os 17 segmentos que o Bullseye traz para a gente. Tá? Essa avaliação segmentar, geralmente é uma avaliação qualitativa. Então, você descreve que você encontrou uma normalidade no segmento médio, ou no segmento basal, ou no ápice. O problema é que ela é subjetiva, ela depende da experiência do avaliador. Tá? Mas é a mais usada, qualitativa. E aí você descreve a parede como normal, ou como uma hipocinesia, ou com diminuição do movimento. A cinesia é a ausência de movimento, e a cinesia é um movimento paradoxal da parede ventricular. E aqui uma figura esquemática da irrigação coronariana pelas três artérias principais. A artéria coronária direita, a artéria descendente anterior e a artéria circunflexa. Tá? Então, na mesma coisa, no corte 4 câmaras, no 2 câmaras e no 3 câmaras, quando você identifica, por exemplo, que a parede média que está acometida, você sabe que provavelmente o paciente teve alguma lesão de DA, por exemplo. Então, essa figura esquemática é para a gente saber a coronária acometida no paciente. Bom, e finalizando a função nessa histórica, a massa ventricular do ventrículo esquerdo, ela é calculada quando a gente também avalia o diâmetro diastólico e o sistólico do VE. Os aparelhos já trazem para a gente também, pode ser calculado, mas é uma fórmula grande, tá? Mas o que isso é importante que eu quero chamar a atenção? É para saber se a geometria desse ventrículo está normal, tá? Então, a massa ela é sempre indexada para a superfície corpórea, e esse quadrinho é bastante conhecido nosso, que a gente avalia a geometria do ventrículo em relação à espessura relativa da parede. Essa espessura relativa da parede a gente pode calcular, ela é 2 vezes a parede posterior pelo diâmetro diastólico do VE, e aqui são as 4 possibilidades de geometria do ventrículo esquerdo, né? Quando se tem uma massa ventricular, tanto para o homem quanto para a mulher, normais, com uma espessura relativa de parede, o ventrículo esquerdo é normal. Se esse ventrículo ele continua com a massa normal, mas já começa a ter um espessamento de parede, a gente fala de um remodelamento concêntrico. Tá? Quando o paciente já, com esse remodelamento concêntrico, ele pode aumentar a massa ventricular e manter-se com a espessura da parede aumentada. Então, a gente chama de uma hipertrofia concêntrica. Tá? E a hipertrofia excêntrica é o paciente que tem um aumento da massa ventricular, mas com a parede mais delgada do ventrículo esquerdo. Então, a gente sempre classifica os pacientes que têm alguma alteração, uma cardiopatia hipertrófica, nesse quadrinho de massa ventricular. Tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguém quer pontuar alguma coisa? Posso continuar? Eu vou continuar, agora é o finalzinho da aula, mas não menos importante, que é uma parte que muita gente tem bastante dificuldade, que é a função diastólica do ventrículo esquerdo. Então, essa tabela é uma relação do fluxo da válvula mitral e do Doppler tecidual da válvula mitral e das pressões do ventrículo e do átrio.
Então, vamos começar aqui por esse gráfico aqui em cima, tá? Então, a linha lilás, né, a linha roxa, corresponde ao ventrículo esquerdo, e o átrio esquerdo, ele é definido aqui pela linha azul, tá? Então, como que funciona? Existe um tempo, o TRIV, né, é o tempo de relaxamento isovolumétrico, ou seja, é o momento que a válvula aórtica fecha, o ventrículo ele tem um momento de relaxamento isovolumétrico, e nesse momento aqui a válvula mitral abre. Quando a válvula mitral abre, é porque as pressões elas se igualam, né, e aí a válvula mitral consegue abrir para poder encher o ventrículo. Então, essa área azul no gráfico corresponde ao enchimento passivo do ventrículo, né, que é a onda E, que é avaliada no fluxo de entrada mitral. Então, primeiro o ventrículo enche-se passivamente. À medida que ele enche, a pressão dele volta a subir, né? E à medida que a pressão do ventrículo sobe, ocorre a contração atrial para terminar de encher esse ventrículo, tá? Então, de novo, o átrio esquerdo aumenta a sua pressão para que ele possa finalizar o enchimento, que aqui é um enchimento ativo, né? E é um enchimento realizado pela contração atrial. Então, quando a gente analisa com o Doppler pulsado na via de entrada, né, do ventrículo esquerdo, na válvula mitral, a onda que a gente vai ver determinada é a onda E e a onda A. Isso aqui é o padrão normal do paciente. O paciente tem uma função diastólica normal. Então, ele tem um tempo de relaxamento isovolumétrico, aqui a válvula mitral abre, aí enche-se o ventrículo e depois faz-se a contração atrial para finalizar o enchimento. Tá? Então, a onda A é da contração atrial. O Doppler tecidual, ele é uma imagem espelho do que a gente vê no Doppler normal. Tá? Então, é uma onda linha maior que uma onda linha nos casos de função diastólica normal. Agora, naqueles casos de pacientes que têm um relaxamento comprometido do ventrículo esquerdo, tem duas situações que a gente precisa ter em mente. Os pacientes podem ter um ventrículo esquerdo com uma alteração de relaxamento, mas com uma pressão no átrio normal e uma pressão no átrio esquerdo elevada. Tá? Então, quando o paciente tem uma pressão no átrio esquerdo normal, tá? Então, a curva aqui do átrio esquerdo continua a mesma, né, em relação ao anterior, mas o que acontece? O tempo de relaxamento do ventrículo ele se torna maior. Por quê? Porque é um ventrículo que já tem uma alteração no relaxamento. Ele precisa de um tempo maior de TRIV para poder relaxar adequadamente. E ainda assim não tem esse relaxamento adequado. Então, nesse momento, a válvula mitral abre e o ventrículo se enche passivamente, mas o volume de enchimento é menor em relação a um caso normal, né? E também o tempo de desaceleração desse enchimento ele é maior, ou seja, o ventrículo ele não tem complacência, ele enche menos e demora mais tempo para encher, tá? E aqui entra uma onda A maior, porque nesse caso o átrio ele precisa fazer uma maior pressão para finalizar o enchimento desse ventrículo. Então, é muito comum a gente ver esse tipo de curva também, né? Em pacientes que têm um relaxamento de VE alterado, mas a pressão do átrio esquerdo ainda é normal, tá? Então, é um E menor que um A onda A, e, consequentemente, a imagem espelho no Doppler tecidual, tá? O E' é menor em relação ao A'. Já nos casos que há uma evolução, né, dessa pressão do átrio, à medida que ele, a todo momento, tem que vencer esse relaxamento inadequado do ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo acaba elevando a sua pressão. Então, o que ocorre? O TRIV, que é o tempo de relaxamento isovolumétrico, ele diminui. Por quê? Porque a pressão no átrio esquerdo é tão grande que ele abre a válvula mitral precocemente. Então, ele não deixa o ventrículo relaxar da maneira adequada. A pressão no átrio está muito grande, a válvula abre precocemente e enche-se rapidamente esse ventrículo. Tá? Então, a gente tem uma curva, uma linha apiculado, com um tempo de desaceleração curto. Então, ele enche rápido o ventrículo e enche pouco, porque esse ventrículo tem um relaxamento comprometido, né, em relação aos anteriores. E a contração atrial aqui
ela não contribui tanto com o volume de enchimento ventricular, porque a pressão já está muito elevada, que já encheu, a boa parte já enche no passivo, né? A contração atrial não altera muito esse enchimento. Lembrando que em pacientes de UTI, ou mesmo não, né? Mas assim, você pode passar de um estado para outro conforme a sua pré-carga, tá? Então, conforme os fluidos que você oferece, conforme diuréticos, então, conforme a pré-carga desse ventrículo, você pode passar de uma pressão elevada de átrio esquerdo, quando você tem uma pré-carga aumentada, ou uma pressão de átrio esquerdo normal. Então, esse fluxo é importante de entender o porquê da onda E e da onda A, né, e as suas variações. Essa tabela, essa figura, ela não é do guideline de função diastólica. Essa figura foi um congresso que eu participei do DIC em São Paulo, em 2019. Tem a referência no final do slide. Em que aqui eu quero chamar a atenção que, na verdade, não é só o Doppler transmitral ou o Doppler tecidual mitral, né? A gente tem que sempre lembrar da avaliação do fluxo na veia pulmonar, né? O formato do fluxo e, principalmente, a ondinha reversa quando o átrio contrai. Então, o que são essas ondas, né? Num paciente com enchimento ventricular normal, ele tem uma onda S ligeiramente maior que a onda D, ou seja, esse enchimento é do átrio na sístole ventricular, na diástole ventricular, e quando o átrio contrai para finalizar o enchimento, retorna um pouquinho de sangue para a veia, né? Então, essa onda reversa é normal, tá? O que a gente avalia nos graus de função diastólica é a duração dessa onda. A gente vê que a duração vai aumentando conforme a disfunção diastólica desse ventrículo, ou seja, o átrio ele contrai, retorna mais sangue para a veia pulmonar e fica mais tempo esse sangue também que retornou. Então, a importância desse gráfico, eu quero mostrar que além do Doppler transmitral e tecidual, avaliar sempre também o Doppler venoso, tá? Para a gente avaliar o tempo de duração da onda A reversa. Bom, e aqui é o diagrama clássico, né, da diretriz de função diastólica da ACE, em que a gente avalia o que eu estudei do Dr. Jorge Assef dos 4 fantásticos, né? Então, a primeira avaliação que se é feita, num paciente que tem uma fração de ejeção do veno normal, são esses 4 parâmetros, tá? Então, são os 4 fantásticos. Então, você vai avaliar a média do E', se ela é maior ou menor do que 14. A velocidade do E' septal é menor do que 7, ou a velocidade lateral do E' é menor que 10. Se a velocidade da regurgitação tricúspide ela é maior que 2,8 metros por segundo, e a gente avalia o volume do átrio esquerdo desse paciente se ele está aumentado, ou seja, se é maior que 34 ml por metro quadrado. Então, você avalia os 4 fantásticos do paciente, e diante disso você tem uma ideia se o paciente tem disfunção diastólica ou não. Se ele tem nenhum critério ou um positivo, ele tem uma função diastólica normal. Se ele tem 3 ou 4 desses critérios ele tem disfunção diastólica. O problema são os casos indeterminados, que tem 2 critérios positivos para disfunção diastólica, mas você não consegue definir muito bem, tá? Então, a avaliação inicial é essa dos 4 fantásticos, e que eu acho que é legal ter isso em mente, isso, tá? Só que a mesma aula que eu participei, é importante a gente, e a diretriz fala isso, é importante você sempre avaliar a clínica. Então, o paciente tem clínica de disfunção diastólica, ele tem dispneia ao repouso, ou uma disfunção, você vê que tem disfunção do miocárdio, mesmo você avaliando esses critérios, você tem que ter um julgamento de que esse paciente tem disfunção diastólica, né?
ele pode cair aqui no indeterminado, mas se ele tem clínica de disfunção diastólica e disfunção miocárdica, ele tem disfunção diastólica. Então, você tem que interpretar os quadros fantásticos no contexto do paciente, tá? E um lembrete assim, que eu gostaria de deixar é que esses índices de disfunção diastólica, eles detectam eles identificam a disfunção diastólica quando já se tem uma pressão de átrio esquerdo elevada. Eles não detectam os estágios precoces, onde há uma disfunção diastólica, mas a pressão de enchimento é normal em repouso. Tá? Então, essa aqui é a questão. Então, você sempre avaliar a clínica do paciente. Nos contextos de eco adulto, quando você tem uma dispneia que não é explicada pelo eco em repouso, você pode lançar mão de outros métodos, por exemplo, um eco sobre estresse, sobre exercício, né, sobre estresse. Então, você tem a clínica do paciente, você faz um eco em repouso, não encontra disfunção diastólica, você pode partir para um eco sobre exercício, geralmente isso no adulto, né, a criança não é colaborativa, que no caso de um eco sobre exercício, a taquicardia vai aumentar a pressão no átrio esquerdo e, consequentemente, isso vai aumentar a relação E' e vai desmascarar uma disfunção diastólica que no eco em repouso mostrava assim, normal. Tá? Então, só para chamar a atenção disso, assim, a importância da clínica de disfunção diastólica, mesmo que os parâmetros não sejam de disfunção. Então, quase finalizando, tá? Esse fluxograma é muito importante, ele é muito utilizado por nós, né? E ele é uma estimativa da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo quando esse paciente tem uma fração de ejeção deprimida ou normal, mas esse paciente sabidamente tem disfunção diastólica. Então, ele já passou pelos quadros fantásticos, você definiu que esse paciente tem uma disfunção diastólica, então você tem que avaliar com mais cuidado e com outros critérios mais definidos essa disfunção diastólica. Tá? Então, o que se avalia inicialmente é a relação EA, então é aquele fluxo que eu falei há pouco tempo atrás, do enchimento ventricular, né? A onda E sobre a onda A. Quando essa onda E sobre A ela é menor ou igual a 0,8, ou seja, a onda A está maior, né, do que a onda E, esse paciente, sabidamente, ele tem a pressão de átrio esquerdo normal e a disfunção dele é uma disfunção de grau 1, uma disfunção diastólica grau 1, ou chamada de uma alteração de relaxamento ventricular, tá? Então, é importante a gente já enxergar os dois extremos, tanto esse quanto aquele outro que tem uma onda E apiculada demais para uma onda A pequena, né? Com um E sobre A maior ou igual a 2. Esse paciente, a disfunção diastólica dele é uma disfunção diastólica de grau 3, ou seja, tem uma pressão de átrio esquerdo elevada. O problema são os pacientes que ficam no meio do caminho, ou seja, eles têm uma relação EA normal, que fica entre 0,8 e 2, ou eles podem até ter uma relação EA menor ou igual a 0,8, mas o E é maior que 50. Tá? Então, esses pacientes, você precisa avaliar outros 3 critérios para determinar o tipo de disfunção diastólica. Tá? Então, você vai avaliar a média do E', se ela é maior que 14, então você avalia tanto o E' lateral quanto o medial, faz a média dos dois valores e avalia se está maior ou maior que 14. Né? O segundo parâmetro é a velocidade da regurgitação tricúspide, se ela está presente e se é maior que 2,8, e o volume indexado do átrio esquerdo, se é maior do que 34 ml por metro quadrado. Desses 3 critérios, se 2 ou 3 forem negativos, ele tem a disfunção, é sabido, né, que ele tem a disfunção diastólica, mas é de grau 1. Se ele tem 2 ou 3 positivos, a disfunção diastólica dele é de grau 2, que a gente fala de pseudo-normal. Tá? Agora, quando 2 desses critérios só tem 2 disponíveis, a gente pode cair no caso aqui de um positivo e um negativo, você não consegue definir o grau dessa disfunção, mas você sabe que ela está presente. Então, a gente utiliza muito essa avaliação, esse fluxograma, ele é bastante importante. E o que eu queria deixar de mensagem aqui é a gente sempre identificar os extremos, tanto aquele que tem uma E menor que a A, e aqueles que têm uma E muito apiculada em relação a A.
Esse quadrinho, ele resume tudo isso que eu falei, né? Então, aqui está os pacientes que têm uma função diastólica normal e os três níveis de disfunção diastólica. Então, pacientes que têm uma função diastólica normal, o relaxamento do VE é normal, a pressão do átrio esquerdo é normal, e essa relação EA é maior ou igual a 0,8, tá? O átrio esquerdo ele não é aumentado, ele pode ter uma regurgitação tricúspide, mas com uma velocidade menor. Quando tem uma alteração do relaxamento desse ventrículo, ou seja, o relaxamento é comprometido, a pressão no lado esquerdo ainda é normal, tá? O volume do lado esquerdo pode estar aumentado, mas ele tem uma pressão normal. É isso que define bem aqui. Uma EA' menor ou igual a 0,8. Nos casos de grau 2, que é o pseudo-normal, a gente vai ver a relação EA mitral no valor normal, mas ele tem um relaxamento comprometido e a pressão aqui no átrio já é elevada. E a gente também vai ter um aumento no átrio esquerdo. E o último, que é o restritivo, né, das cardiomiopatias restritivas, hipertróficas, o paciente tem alteração do comprometimento, do relaxamento ventricular, e a pressão no átrio esquerdo é elevada, o volume do átrio esquerdo ele tem todos os índices positivos, que é esse extremo vermelho que é indicado no fluxograma. Só queria ressaltar que na diretriz da ACE tem descrito várias situações que podem alterar, que é diferente a avaliação dessa função diastólica. Esses casos que eu falei são para pacientes que não têm patologia de válvula mitral, você está considerando que o ritmo é sinusal, porque ele vai ter a onda A da contração atrial. Então, só para reforçar que, assim, eu deixei os casos de pacientes que têm uma estrutura normal do coração e tem na diretriz, quem tiver necessidade, lá tem os casos específicos das cardiopatias. E é isso, muito obrigada.